No vídeo de hoje, nós iremos continuar a luta de Itadori e seus amigos para liberar Satoru do selo ao qual ele tinha sido trancafiado e assim recuperar o equilíbrio no planeta. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com Itadori frente a frente com Chozo, que estava decidido a vingar os irmãos. E aí ele não demora em atacar o rapaz, usando uma técnica de transformar o próprio sangue em lâminas, que ferem o corpo de Itadori, o deixando em maus lençóis. E do nada, o dispositivo de Mekamaru começa a falar com o garoto, indicando para ele fugir para o banheiro, depois atrair Chozo até lá. Dessa forma, o vilão cai em uma armadilha, pois para usar a sua técnica, ele tinha que impedir que o próprio sangue coagulasse, sendo mais fácil para dissolver nos vários jatos de água que estavam jorrando do aposento. Então a trocação começa a ficar franca, já que Chozo não podia usar a sua principal arma. Isso deixa Itadori bastante confiante, mas ele acaba sendo surpreendido pelo vilão. Chozo havia escondido uma lâmina sanguínea, a protegendo da água, e perfurou o fígado de Itadori, virando o jogo a seu favor. Nessa hora, o rapaz percebe que por mais que ele estivesse gravemente ferido, tinha que finalizar Chozo de qualquer forma, para deixar o caminho livre para os demais aliados que passariam por ali. Então eles vão para a trocação mais uma vez, e Itadori, já bastante debilitado, acaba levando a pior, sendo derrotado. Só que quando Chozo está se preparando para finalizá-lo, temos um vislumbre de Sukuna, debochando por Itadori ter perdido para um cara como aquele, e algo impede Chozo de finalizar o rapaz. E vemos que aquilo era devido ao vilão começar a ter algumas lembranças nas quais Itadori era apenas mais um dos seus irmãos, e os vemos passando por diversos momentos felizes, o que faz Chozo sair do banheiro atordoado. No subterrâneo, Mei continua enfrentando a divindade da varíola, que a leva para o seu domínio, tentando prender a mulher em um caixão diversas vezes, mas em todas, a Mei consegue escapar. Logo ela percebe que a cada ataque daquele se enfraquecia um pouco, de forma que se demorasse muito para escapar do caixão acabaria morrendo. Por isso, Mei resolve usar o seu irmão como isca, pedindo que ele arrisque a vida por ela, se oferecendo para a maldição ou prendê-lo no caixão, dando tempo para que a mulher pudesse montar um contra-ataque. E o Yui concorda com o plano, pois ele parecia ter uma estranha devoção pela irmã mais velha. Dessa forma, eles põem aquilo em prática, conseguindo ganhar tempo para que Mei utilize um dos corvos que ela controlava, para lançar o ataque Corvo Negro, o qual somente Satoru era capaz de desviar. Assim ela derrota a maldição, retornando para o mundo real junto de Yui, e se vendo de frente com um falso Geto. Em outro ponto de Shibuya, Nanami, Maki e o velho Naobito Zenin chegam até uma plataforma do metrô, onde se encontram com Dagon, uma maldição de nível especial. Esse monstro demonstra ser extremamente poderoso ao desviar dos ataques dos três oponentes, mas Naobito demonstra toda a sua velocidade, que só era superada pela de Satoru, e consegue dominar o espírito maligno. É aí que ele apela, transportando todo mundo para o seu domínio, onde lança ataques que pareciam indefensáveis, usando um cardume de Shikigamis. Assim, Dagon consegue prender Nanami e o velhote, parecendo que finalizar Maki era apenas uma questão de tempo. Mas antes que ele tenha a oportunidade de fazer isso, Megumi surge. Ele atira para Maki algumas armas imbuídas com energia amaldiçoada, e usa o seu próprio domínio para tirar a vantagem de Dagon, que até tenta contra-atacar, mas é impedido por Nanami, que estava bastante ferido. Ao mesmo tempo, Maki e Naobito, que havia perdido um braço na batalha, focam em atacar Dagon. Contudo, Megumi conta para Nanami que o seu objetivo era criar uma abertura no domínio por onde todos poderiam sair, e assim eles venceriam a maldição, que não teria poder para criar um domínio novamente. Dessa forma, os outros dois se unem a eles para fugirem, só que quando Megumi consegue abrir a passagem, Toji entra por ela. Aí ele rouba uma das armas imbuídas com energia amaldiçoada de Maki e parte para cima de Dagon, pois a maldição de nível especial era o ser mais forte do local, e Toji havia se tornado uma máquina de matar. Desse jeito, o cara dá uma surra no espírito do mal, e com um empurrãozinho de Naobito, ele o finaliza, levando todos de volta ao mundo real. Porém, enquanto eles analisam se Toji seria ou não um aliado, o homem leva Megumi para fora da estação. Já do lado de dentro, Jogo surge, lamentando pela morte do companheiro, e por isso retalia queimando Nanami, Maki e Naobito. Só que nessa hora, ele sente que alguém estava tentando libertar Sukuna, e corre para lá, encontrando Nanako e Mimiko dando a Itadori alguns dos dedos de Sukuna, enquanto o garoto ainda estava desmaiado. Ao ver aquilo, Jogo tenta finalizá-las, mas elas sobrevivem graças à técnica de Nanako. Aí, Jogo se lembra de quando Kenjaku contou que se Itadori ingerisse os 20 dedos de Sukuna, um a cada dia, ele ainda manteria o controle do próprio corpo. A única forma da maldição assumir o controle era se o garoto consumisse vários dedos de uma vez só, mas isso seria apenas algo temporário. Então, Jogo decide dar a Itadori todos os 10 dedos que estavam em seu poder, somando uns 15 dedos ingeridos pelo garoto. Assim, Sukuna desperta, exalando um poder tão assustador que deixa Jogo e as garotas aterrorizadas. Primeiro, ele se dirige às moças, que falam que tentaram despertá-lo para que Sukuna acabasse com Kenjaku e recuperasse o corpo de Geto em troca da localização
localização de mais um dedo. Só que Sukuna fica bolado delas quererem dar ordens para ele e as finaliza. Depois, ele se vira para Jogo, que fala que não queria nada dele, apenas libertá-lo, dizendo ao cara que sua condição era apenas temporária e lhe dando instruções para que Sukuna fizesse um pacto com Itadori pelo controle do corpo. Só que o monstro fala que tinha os próprios planos e recusa a ajuda dele. No entanto, Sukuna diz que se a maldição conseguir lhe acertar um golpe, ele lutaria ao lado dos vilões. Em outro ponto da cidade, Megumi está enfrentando seu pai, e aparentemente nenhum dos dois sabiam que eles eram parentes, e a velocidade de Toji impressiona o rapaz, que tenta resistir. Aí, Megumi sente que Choco Ieiri, a médica do colégio Jujutsu, estava por perto, então decide que se deixaria ser golpeado para poder vencer aquela batalha. Depois iria até a mulher para ser tratado. Só que ao fazer isso, a tática não dá certo, mas faz Toji perceber quem o rapaz era. Então ele questiona qual era o nome do moleque, e assim que o garoto responde que era Fushiguro e não Zenin, o homem se mostra feliz e se finaliza, voltando a ser o neto de Ogami. Sem entender o que tinha acontecido, Megumi tenta ir até Choco, mas leva um golpe pelas costas vindo de Haruta. E passamos para o Panda junto de Atsuya Kusakabe, que batem de frente com alguns ex-membros da gangue do verdadeiro gueto, bem na hora em que eles percebem que Sukuna estava lutando próximo dali. Por isso, Kusakabe fala para todos fugirem, mas antes que eles consigam escapar, Sukuna surge e faz uma rápida brincadeira de estátua com todos, mostrando o quanto era poderoso. Logo, ele libera os rivais, momentos antes de Jogo lançar um poderoso ataque, e vemos que mesmo lutando no máximo, a maldição não era páreo para Sukuna. Aí o parasita de Itadori resolve enfrentar Jogo usando a técnica do próprio monstro, que era de controlar as chamas, e assim derrota o rival. Contudo, antes de desaparecer, Jogo tem um devaneio com Hanami e Dagon, mostrando que realmente gostava dos amigos, além de demonstrar a sua vontade de viver em um mundo onde os espíritos ocupassem a posição dos humanos. E aí, Sukuna invade o devaneio, dizendo que Jogo foi um dos melhores que já enfrentou, e entendia o desejo da maldição, e Jogo começa a chorar, mas fica sem entender o que aquilo significava. De volta ao mundo real, vemos o corpo de Jogo carbonizado, quando Uraomi surge cumprimentando Sukuna, e o monstro o reconhece como um antigo servo. Em paralelo, Megumi está bastante ferido, tentando fugir de Haruta, quando se lembra de uma conversa que teve com Satoru, onde o sensei contou que os chefes do clã Zenin e Gojo se enfrentaram uma vez, e acabaram morrendo os dois, sendo que o líder do clã Gojo possuía as mesmas habilidades que Satoru, enquanto que o líder do clã rival possuía as mesmas habilidades de Megumi. Por isso, o sensei pensava que o rapaz poderia vencê-lo da mesma forma que o antepassado dele havia feito. No presente, Megumi fala sobre os seus Shikigamis, e sobre o fato de ter que subjugá-los antes que pudesse controlá-los. Ele também conta sobre um Shikigami tão poderoso que ninguém havia conseguido controlá-lo. Depois ele o invoca, concluindo que aquela foi a manobra usada por seu antepassado para finalizar o líder do clã Gojo. E logo aparece o ser chamado Mahoraga, que o golpeia fatalmente, partindo para cima de Haruta cegueira, que fica desesperado ao ver o bichão avançando contra ele. Para a sorte do vacilão, Sukuna aparece e o salva, demonstrando ainda não querer que Megumi morresse por ter planos para ele. Por isso, ele decide enfrentar o Mahoraga. Assim começa uma luta brutal que destrói boa parte da cidade, inclusive a central de energia, deixando o local sem luz. E Mahoraga dá muito mais trabalho do que o Jogo, fazendo Sukuna apelar para o seu domínio, que era diferente de qualquer outro, pois comumente os domínios criavam uma barreira entre o mundo normal e o fake, já o de Sukuna não, criando uma grande cratera em Shibuya e derrotando Mahoraga, mostrando mais uma vez como seu poder é assustador. A seguir, ele leva Megumi até Choco para que o rapaz fosse tratado, e volta até a cratera no meio da cidade, onde vemos que a sorte de Haruta havia acabado, e ele foi finalizado no confronto. E lá o tempo de Sukuna enfim esgota, e ele perde o controle do corpo para Itadori. O rapaz fica horrorizado pelas coisas que o espírito fez enquanto estava no comando, decidindo se levantar e continuar focado em dar um fim naquilo tudo, senão ele seria apenas um assassino. Assim, Itadori prossegue até a estação de metrô, ainda bastante abalado mentalmente, ao mesmo tempo em que Nanami está andando pela estação com metade do corpo queimado, parecendo esgotado. Logo, ele encontra alguns humanos transfigurados e começa a lutar contra eles, enquanto pensa na praia onde gostaria de construir uma casa e se aposentar. Desse jeito, Nanami detona todos os rivais, mas acaba se distraindo e sendo tocado nas costas por Mahito, bem na hora em que Itadori chega no local e assiste o amigo ser finalizado pela maldição de nível especial. Isso faz o garoto perder a cabeça e partir para cima de Mahito, só que logo ele começa a pensar que Nanami não deixaria a raiva tomar o controle num momento como esse. E aí Itadori começa a trocar golpes com Mahito, enquanto do lado de fora, uma réplica da maldição está enfrentando Nobara, após a moça ter deixado Akira do lado de fora da barreira e ter retornado para ajudar os amigos. Esse clone que a garota estava enfrentando não podia manipular as almas dos outros e transformá-las em monstros como o original, contudo tinha todas as suas outras habilidades. Mesmo assim, Nobara dá um grande prejuízo nele, o surpreendendo, e logo a moça ativa uma técnica chamada ressonância, que atinge o verdadeiro Mahito, o deixando mais lento, e proporciona
proporcionando a Itadori a chance de atacá-lo. Assim, o garoto desce a porrada no verdadeiro Mahito, que foge dali, enquanto o clone também foge na superfície, fazendo Nobara persegui-lo. É então que os dois Mahitos se encontram na entrada da estação, trocando de lugar, e por mais que Itadori tentasse avisar, o verdadeiro Mahito consegue tocar o rosto de Nobara. E aí, antes de morrer, a moça se lembra de Fumi, uma amiga de infância que fez em sua antiga vila, e também em Saori, uma jovem que morou por pouco tempo no interior, mas a quem Nobara se afeiçoou demais. Por isso, ela diz as suas últimas palavras para Itadori. Era para ele falar para todo mundo que não tinha sido tão ruim. Em seguida, a cabeça dela explode na frente do amigo, que presencia a morte de mais um de seus companheiros. Então, a perda da amiga faz Itadori entrar em parafuso, principalmente ao lembrar de quando ele, Nobara e Megumi estavam tomando conta da camisa branca de Satoru, e a garota acabou derrubando café nela. Inicialmente, isso deixou o trio em maus lençóis, mas eles acabaram se divertindo com a situação. No presente, Mahito se aproveita do estado de Itadori para espancá-lo, se preparando para finalizá-lo com um golpe final. Por sorte, Aoi Todo surge nessa hora e salva Itadori. Aí, descobrimos que Todo e Arata Nita tinham chegado até onde Satoru estava, percebendo que o falso Geto já tinha fugido dali com o Gokomunkyo, no qual o sensei estava selado. Por isso, o objetivo deles tinha mudado, de libertar Satoru para salvar os companheiros feiticeiros que ainda estavam lutando. Dessa forma, os dois chegam até Itadori, e Nita usou seus poderes de cura em Nobara e no próprio hospedeiro do Sukuna. Contudo, ele explica que apenas pode conter os ferimentos, de forma que eles ainda precisariam ser tratados, e que a chance de Nobara sobreviver era pequena, mas existia uma. Isso dá um pouco de gás para Itadori, que estava muito mal devido aos amigos que morreram e às vidas que Sukuna havia tirado. Por isso, ele se junta a Todo para lutar contra Mahito, enquanto Nita foge dali com Nobara. Em outro lugar, vemos Kasumi Miwa dentro de um trem a caminho de Shibuya, conversando com outro dispositivo de Mekamaru. Ele se declara para ela e fala que a fez estar longe de Shibuya durante o ataque, para tentar protegê-la junto dos demais estudantes de Kyoto, com exceção de Todo, que era bastante poderoso para ficar vivo, e Nita, que tinha habilidades úteis. Aí ele se despede dela e o dispositivo se desliga para sempre, deixando a moça em prantos, pois Kasumi também era apaixonada por Kokichi, o criador do Mekamaru. Ao ouvir o choro dela, vemos os demais estudantes de Kyoto liderados por Utahime com sangue nos olhos querendo vingança. De volta a Shibuya, Todo e Itadori conseguem dar bastante trabalho a Mahito, usando a técnica de Todo de mudar de lugar. No entanto, mesmo com o Fortão sendo extremamente poderoso, eles pareciam incapazes de derrotar a maldição. E aí eles vão usando cada vez mais poder durante a luta, e Todo percebe como Itadori tinha ficado forte. Por isso, também decide dar o seu máximo para não ficar para trás. É então que Mahito resolve liberar tudo o que tinha, soltando uma fúria incontrolável sobre os garotos. Aí a maldição tenta separar os dois para que pudesse lutar a sós com Itadori, e inicialmente isso funciona, mas Todo não demora a derrotar os humanos transfigurados de Mahito, e retorna para a batalha. Por isso, o vilão decide usar a sua expansão de domínio de uma forma que não tocasse a alma de Sukuna, possibilitando a ele vencer os adversários antes que o Rei das Maldições despertasse. Desse modo, ele consegue fazer Todo começar a mudar de forma, mas o Fortão arranca o próprio braço para impedir isso de acontecer. Só que essa jogada o faz perder a sua técnica de trocar de lugar, pois ele fazia isso batendo palmas, e sem uma das mãos, Todo não tinha mais essa habilidade. Em seguida, Mahito avança sobre ele para finalizar o serviço, na hora em que o cordão do cara se parte, e vemos que o pingente carregava duas fotos, uma de Itadori e outra da Idol Team que o Fortão acompanhava. E aí, Todo surpreende ao tirar forças da Idol e bater na mão de Mahito, fazendo com que ele troque de lugar com Itadori, que dá um poderoso soco na maldição usando o Kokusen, encerrando assim a expansão de domínio. Só que apesar do prejuízo que Mahito levou, Todo fica fora de combate por ter tocado no vilão. É nessa hora que Mahito enfim diz ter se dado conta da verdadeira forma de sua alma, e passa por uma transformação, que deixa o corpo do cara tão rígido que parecia que os golpes de Itadori não tinham efeito. Mesmo assim, o rapaz consegue acertar um poderoso Kakusen, usando todo o seu poder e fúria, conseguindo fazer Mahito ficar cambaleante e voltar à sua forma normal. Aí, Itadori diz que finalmente entendeu seu lugar no mundo, e que continuaria a finalizar maldições sem pensar no porquê, apenas as finalizaria pois era o seu papel naquela guerra. Ele também fala que derrotaria Mahito, e caso a maldição reencarne, o garoto o finalizaria de novo. E isso deixa o cara bastante assustado, tanto que ele começa a se ver como um coelho, e Itadori como um lobo prestes a abatê-lo. E aí, quando o rapaz está próximo de finalizá-lo, Kenjaku surge, questionando se Mahito queria que ele o salvasse. Então, nós vemos o panda tirando Kusakabe debaixo dos escombros, e o cara fala ao urso que Sukuna era assustadora, e que agora sem Satoru, ele ia apoiar a finalização de Itadori. Em paralelo, Mei e Yui estão em um quarto de hotel, e a mulher está falando com alguém no telefone, pedindo para que retirassem todas as suas posses do Japão. E o anime não explica como ela saiu do subterrâneo depois de enfrentar o gueto, só diz que ela e o irmão quase morreram. Talvez essa resposta venha na próxima temporada. Já no metrô, Chozo ainda está tendo os pensamentos com Itadori como seu irmão, ficando curioso por isso e se questionando
revelando quem ele realmente era. Simultaneamente, Kenjaku começa a lançar seus servos contra Itadori, que tenta lutar, mas é contido por eles. E agora eu não entendi muito bem porquê, mas Mahito resolveu atacar Kenjaku, mas o falso Geto o domina, transformando o cara em uma esfera e o engolindo como fazia com as outras maldições. Nessa hora, o bonde de Kyoto chega lançando um ataque contra o vilão, mas todos são repelidos e Kasumi quase é finalizada. Por sorte, o Panda e Kusakabe também chegam nesse instante e a salvam. Nesse momento, Chozo também chega ao lugar, revelando que Kenjaku já foi chamado de Noritoshi Kamo, o homem que fez experiências com a mãe dele, levando ela a ter os 9 ventres amaldiçoados da pintura da morte. Ele também revela que sentiu quando seus irmãos morreram, devido à sua ligação sanguínea, e que quando estava próximo de finalizar Itadori, sentiu a vida dele se esvaiando também. Dessa forma, Chozo chegou à conclusão de que Itadori deveria ter o mesmo sangue que ele, sendo seu irmão mais novo, e como irmão mais velho, Chozo deveria protegê-lo. É então que Uraomi chega para defender o falso Geto, começando uma luta entre Chozo e os dois vilões, na qual os demais tentam se aproveitar da distração, para atacarem juntos e recuperarem o Gokumonkyo. Porém, eles são impedidos por um feitiço de gelo de Uraomi, que congela o corpo de todos, e quando ele está prestes a finalizar Chozo, Itadori o salva, pois ele tinha ficado imune ao ataque por conta de Sukuna. Além dele, Nishimiya também tinha ficado de fora do ataque, por estar voando em sua vassoura. Só que Uraomi não deixa aquilo barato, lançando um outro golpe ainda mais poderoso, mas que é repelido pelo aparecimento de Yuki Tsukumo. Porém, de nada adianta o surgimento dela, pois logo o falso Geto usa sua habilidade que absorveu de Mahito, para realizar um feitiço no qual conta que colocou uma marca em diversas pessoas. E essa gente, que incluía a irmã de Megumi, Tsumiki, iria despertar após um longo sono com poderes que o vilão havia lhes entregado, e com eles iriam sair tocando terror por aí. Além disso, ele libera milhões de espíritos malignos sobre o Japão, sem que os feiticeiros Jujutsu possam fazer nada. Então, um tempo se passa, e vemos que o país havia se tornado um caos, com várias áreas sendo evacuadas, e com as principais lideranças do governo desaparecidas no desastre de Shibuya. Inclusive, os membros restantes do governo estavam se preparando para anunciar a todos a existência de espíritos amaldiçoados. E aí, em uma das áreas desabitadas, onde as maldições estavam dominando, vemos uma menina ser enganada e quase finalizada por um dos seres, mas ela é salva por Yuta Okotsu. Dali, voltamos o tempo para vê-lo em meio ao Conselho Jujutsu, dizendo que iria finalizar Itadori por conta dele ter arrancado o braço de Inumaki, enquanto estava possuído por Sukuna. Então, ficamos sabendo de algumas coisas. Primeiro, a pena de morte conferida a Geto havia sido restaurada após os velhos descobrirem que ele estava vivo. Segundo, Satoru foi considerado cúmplice dos acontecimentos em Shibuya, sendo excluído permanentemente da sociedade Jujutsu, e por isso, tentar libertá-lo do seu selo seria considerado crime. Terceiro, o diretor Yaga foi condenado à morte por conta de ter incentivado os ex-alunos, causando assim um incidente em Shibuya. Quarto, a sentença de morte de Itadori, que antes estava suspensa, voltou a valer. E por fim, a quinta e última. Essa diz que Yuta foi nomeado executor de Itadori. E encerramos a temporada vendo Itadori se preparando para enfrentar algumas maldições na área onde agora os seres dominavam. Fala galera, o que vocês acharam dessa temporada? Me contem nos comentários. E se você vivesse tentando entrar em um reino imortal, falhando várias vezes, porém uma desconhecida tivesse o poder de mudar tudo isso, o que você faria? Quer saber o que esse espadachim vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.